O ano era 1857, quando o governo provincial solicitou ao governo imperial as terras devolutas sobre a serra do rio Camaquã e determinou a Lei número 385, de 26 de novembro, a criação de mais uma colônia agrícola para nacionais e estrangeiros por conta da província, posteriormente denominada de São Feliciano. O governo provincial solicitou que a nova colônia fosse estabelecida no município de Encruzilhada, na Serra do Herval, região de densas matas, entre os arroios Sutil e Perdizes, na maior proximidade possível do rio Camaquã, e assim foi decretado em 1861 a Lei número 466, de 2 de abril. A comarca de Encruzilhada foi solicitado que procedesse à fundação da colônia, medindo e demarcando o território preciso. Foram necessárias, então, a legitimação e a revalidação das posses existentes, a fim de que ficassem discriminadas as terras públicas das particulares. Iniciado em 1862, o trabalho de medição das terras ficou interrompido até 1871 devido a uma questão judicial acerca da propriedade de grande parte do terreno compreendido na área da colônia projetada, retardando-se assim sua fundação. Tão logo se resolveu o litígio, estando discriminadas as terras públicas das particulares, foi definida uma extensão de terras devolutas na Serra do Herval. A área destinada à colônia localizava-se no distrito de São José do Patrocínio, em Encruzilhada, sobre a margem direita do Arroio Sutil, afluente do rio Camaquã, que podia ser navegado por canoa somente durante o inverno. Desde o lugar reservado para a povoação até desaguar neste rio. Os portos de embarque mais próximos eram os de São José do Patrocínio, a 22 quilômetros do centro da colônia, o da Barra do Camaquã, a 62 quilômetros, e o da Barra do Velhaco, a 72 quilômetros. A demarcação e a medição dos primeiros 50 lotes da colônia, autorizados pelo governo provincial em 1871, pela Lei número 748, de 29 de abril, só foram concluídas no decorrer do ano de 1872, pois o agrimensor encarregado desta tarefa enfrentou inúmeras dificuldades na sua execução, devido às condições do terreno, ao isolamento da área e à falta de mão de obra e de outros recursos. Verificada a medição, foi o agremessor Augusto Napoleão Savart de Saint-Brison, nomeado diretor da colônia São Feliciano e, como tal, encarregado de mandar construir a casa provisória, denominada de barracão, que deveria abrigar os colonos que chegassem à colônia, até estes receberem seus respectivos lotes. O recrutamento dos colonos. A expectativa do governo era de que essa colônia atraísse grande número de colonos nacionais, dada sua posição em relação ao navegável rio Camaquã e por estar cortada por diversos arroios que permitiam a navegação de canoa. Até então, a expansão das colônias baseava-se apenas nas vias fluviais de comunicação, mas eram, sobretudo, os colonos estrangeiros o objeto das atenções governamentais. A correspondência de agosto de 1873 entre a Comissão de Terras e Colonização, com sede em Porto Alegre,
e o agremessor Savart de Saint-Brison falava em 200 franceses que estariam sendo esperados para essa colônia. E em novembro do mesmo ano, preparando a ocupação de São Feliciano, o presidente da província ordenou ao agente intérprete da cidade de Rio Grande que os imigrantes chegados àquela cidade, de preferência os de nacionalidade francesa, que quisessem se estabelecer em São Feliciano, deveriam viajar através do arroio Velhaco para chegarem até a colônia. A construção do barracão, conforme atesta a correspondência entre Savart de Saint-Brison, então diretor da colônia, e a Comissão de Terras e Colonização, foi iniciada em novembro de 1873. No registro da correspondência recebida pela Comissão de Terras e Colonização, há referência a uma ordem do presidente da província mandando contratar 12 colonos franceses em São Feliciano, que foram os primeiros aqui chegados no mês de maio de 1873 e que vinham de Montevidéu e Buenos Aires. No ano de 1874, 46 imigrantes da França se estabeleceram em São Feliciano. A colonização, que fundamentalmente estava a cargo do governo da província, era promovida também pelo governo imperial. A implantação dos colonos. São Feliciano, no ano de 1875, estava com suas terras divididas em 4 linhas, com 159 lotes coloniais medidos e demarcados, à espera de colonos, uma vez que somente 35 lotes se encontravam ocupados, com a linha demarcatória. Geralmente, coincidiam-se as picadas que precederam as estradas, e por elas circulavam as pessoas e a produção agrícola. No primeiro ano de existência da colônia, constituía-se de 84 pessoas, sendo 80 franceses, 3 suíços e 1 brasileiro. A população era composta por 49 homens, 35 mulheres, distribuídos em 24 casados, 58 solteiros e 2 viúvos. Ocupavam 35 casas e dedicavam-se todos à agricultura, apesar de haver entre eles 12 pessoas com ofícios diferentes. Todos esses colonos, com raras exceções, eram extremamente pobres. Em 1876, a população da colônia São Feliciano chegara a 167 pessoas, cuja composição quanto à nacionalidade era 147 franceses, 9 suíços, 2 italianos, 2 espanhóis, 1 belga e 6 brasileiros. Havia nesse ano 67 moradias na colônia. As dificuldades para o desenvolvimento. O pouco desenvolvimento da colônia, alegado pela Inspetoria Geral de Terras e Colonização, na ocasião em que decidiu nela não mais investir, era real. Assim como não eram infundadas as razões que essa inspetoria apontava como as causas do atraso de São Feliciano. Efetivamente, não havia nas vizinhanças mercado de consumo para os gêneros agrícolas que nela pudessem vir a ser produzidos, pois nenhuma das povoações às quais São Feliciano estava ligado tinha condições de oferecer a perspectiva de desenvolver a população, o comércio e, consequentemente, o mercado.
Outro fator que contribuía para o isolamento da colônia, impedindo-lhes de qualquer desenvolvimento, era a ausência de uma ponte sobre o Arroio Sutil, que margeava a colônia e se conservava grande parte do ano em estado de cheia. Como não havia nenhuma casa comercial em São Feliciano, os colonos iam através deste arroio até a vila de São João Batista de Camaquã e, em ocasiões de cheias, privavam-se durante muito tempo do necessário. Mesmo com o insucesso da colônia, o governo resolveu fazer um novo investimento em São Feliciano. De acordo com a Lei número 1259, de 21 de junho de 1880, artigo 5º, parágrafo 12º, o governo provincial ficava autorizado a adquirir terras de particulares para aumentar as áreas coloniais. À colônia de São Feliciano foram anexados quase totalmente cobertas por matas virgens, aptas à agricultura. Foi na mais completa estagnação que o barão de Calden, funcionário da Comissão Especial de Terras e Colonização, encontrou a colônia em 1881, além do despovoamento que caracterizava a decadência econômica do núcleo. O insucesso dos imigrantes franceses na colônia São Feliciano ocorreu devido ao isolamento da região em que a mesma se situava. Foi em busca de uma melhor infraestrutura, como vias de comunicação e pontes que lhes proporcionassem uma razoável escoação do que produziam e de um mercado onde pudesse ver sua produção realizada, que os franceses retiraram-se de São Feliciano para criar outra colônia. Entre 1879 e 1881, obrigados pelas circunstâncias, os imigrantes franceses que aqui residiram abandonaram a colônia de São Feliciano.